O caos financeiro não começa no extrato bancário. Ele nasce muitas vezes no silêncio das prioridades esquecidas, na pressa de quem vive para apagar incêndios e não para construir futuro. Organizar é mais do que colocar tudo em ordem, é escolher viver com intencionalidade. Você pode continuar dizendo que falta dinheiro, ou pode começar a descobrir para onde é que ele está indo. E a organização é a ponte entre a vida que você tem e a vida que você sonha. Sem clareza, não há liberdade. E antes de voar, por exemplo, a borboleta, ela precisa se organizar lá dentro do casulo. E essa transformação começa no escuro, no silêncio, mas com ordem. E na sua vida financeira não é diferente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Metamorfose Financeira, o programa que te inspira a transformar a sua vida, começando pelas finanças. Eu me chamo Lilian Meng, eu sou planejadora e educadora financeira, mentora de mulheres e apaixonada por te mostrar que sim, é possível recomeçar com leveza, clareza e propósito. Esse é o segundo episódio da série Do Zero ao Controle, criada para quem quer retomar as rédeas da vida financeira, mesmo que esteja começando do absoluto zero, ou para você que começou o ano de 2025 com planejamento e se perdeu no meio do caminho. No episódio anterior, eu falei sobre a importância de parar, respirar e entender onde você está e onde quer chegar. E hoje, então, nós vamos entrar no ponto que muitas vezes é o mais desafiador: organizar o caos. Sabe aquela sensação de não saber para onde que o seu dinheiro está indo, de se perder nos boletos e até nos sonhos? Hoje, então, você vai descobrir por onde começar de forma prática, realista e sem julgamentos. Se você está me ouvindo pela rádio web, ou pelo Spotify, ou está aqui comigo no YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Se está me acompanhando pelo YouTube, aproveita e já deixa o seu like, porque isso fortalece o canal e me ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Se está nos acompanhando pela rádio web, não deixe de deixar o seu feedback, inclusive rádio, Spotify ou no YouTube, não deixe de deixar o seu comentário, o seu feedback sobre o conteúdo. Isso vai nos ajudar, além de compartilhar com um amigo, um parente, um vizinho que precisa desse conteúdo. Afinal de contas, muita gente precisa se organizar. Então, agora pega o seu café, o seu caderno de anotações e vem comigo, porque o episódio de hoje pode ser o ponto de virada na sua organização financeira. E vamos começar falando, primeiramente, por que a desorganização financeira te sabota. O problema aqui não é só o dinheiro. A gente precisa de mais dinheiro? Sim, precisa. Muitas pessoas acreditam que eu preciso trabalhar, eu preciso de mais dinheiro para pagar as minhas contas, mas o problema maior é a falta de clareza, que vira um ciclo de frustração. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Você é aquela pessoa que sente que o dinheiro entra, mas some sem você nem ver para onde que ele foi? Se isso acontece com você, esse é um sinal claro de desorganização financeira. E esse sintoma claro de desorganização financeira gera alguns problemas, como, por exemplo, ansiedade. Porque você não sabe, você nunca sabe quanto que você pode gastar, quanto que você vai ter de contas para pagar no próximo mês. Além da ansiedade, a desorganização financeira causa culpa, porque você gasta com algo e depois se arrepende. Afinal de contas, você nem sabia se precisava ou não
daquele item que você adquiriu. Outro problema, você fica paralisada, você evita olhar para o extrato ou encarar a real situação financeira que você está vivendo, que está um caos, você tem medo de olhar para isso. Então, tem gente que até ganha bem, mas mesmo assim vive estressada, estressado com as finanças, porque não tem noção do que entra e do que sai. Às vezes a pessoa até sabe o que entra, mas o que sai, o que gasta, a pessoa não tem noção. E muito menos do que sobra quando sobra. Então, a falta da organização financeira, ela não só consome o seu dinheiro, mas ela consome algo que nós precisamos para ter uma qualidade de vida, que é a paz. A desorganização financeira consome a nossa paz. E quando nós somos afetados por problemas financeiros, muitas coisas na nossa vida são afetadas. A nossa produtividade no trabalho é afetada, os nossos relacionamentos são afetados, a nossa saúde é afetada. Talvez você não dorme à noite e não sabe por quê. E isso está inconscientemente ligado aos problemas financeiros, a problemas relacionados ao dinheiro. E enquanto você não se organizar, você vai achar que o problema é apenas a falta de dinheiro, que é o seu salário, que o problema é o seu chefe, que não enxerga ali a sua dedicação e não paga mais. O problema é o seu cônjuge, é o presidente da república, é a política, é a economia, você sempre vai encontrar um problema, sendo que na maioria das vezes o problema está sim ligado à desorganização, à falta de organização financeira. A desorganização financeira traz consigo alguns sintomas clássicos, como, por exemplo, o descontrole. Muitas pessoas vivem no modo automático e não percebem o caos em que estão e se acostumam. Pensam que é normal, afinal de contas, a maioria dos brasileiros hoje estão endividados. Por que que eu não poderia estar? Enfim, as pessoas se acostumam com o fato de estarem no caos financeiro. E aí tem alguns sinais que demonstram descontrole financeiro. Por exemplo, você não sabe quanto que você tem de gastos fixos. A pessoa vive pagando as contas conforme elas chegam, sem planejamento nenhum. Isso é um perigo. Nós precisamos ter uma provisão, nós precisamos ter uma previsibilidade dos nossos gastos. Outro sintoma clássico de descontrole financeiro: medo de abrir o extrato, como eu mencionei. A pessoa, então, evita olhar o aplicativo do banco, faz vista grossa e pensa com ela, melhor eu nem ver, porque ela tem medo da realidade. Usa o cartão como extensão da renda, esse também é um outro sintoma. Usa o cartão como extensão da renda, esse também é um outro sintoma da pessoa que vive no descontrole financeiro. Não paga o valor total, vive no rotativo, e isso acaba virando uma bola de neve. Inclusive, é um problema muito corriqueiro, comum, e que levam as pessoas às dívidas, porque isso vira uma bola de neve. Quando você deixa de pagar o total do seu cartão de crédito, paga o mínimo, você entra no rotativo, ou seja, você fica pagando juros sobre juros. E acumulando, vira um buraco gigante que depois fica difícil de você sair. Outro sintoma, a pessoa confunde o dinheiro na conta com o dinheiro disponível. Então, o dinheiro da fatura já está na conta. Por exemplo, a pessoa recebeu o dinheiro dela e está lá. Esse dinheiro é o dinheiro das suas contas, é o dinheiro da fatura do seu cartão de crédito, é o dinheiro do aluguel. Esse dinheiro não quer dizer que ele está disponível para você gastar como você quiser. Então, esse também é um problema, né, um sintoma de descontrole financeiro.
Outro sinal de descontrole gravíssimo é que a pessoa vive apagando incêndio. Todo mês é um corre-corre para cobrir os gastos, nada de previsibilidade. Inclusive, isso é algo que a pessoa que quer viver uma transformação financeira, ela precisa se preparar, ter uma previsibilidade. Sabe, pegar aquela sua conta, aquela sua parcela do cartão de crédito e ver até onde vai. Essa conta vai acabar em dezembro, em janeiro, em novembro, até quando vai essa parcela? Por que você precisa saber disso? Porque se você for exposta a uma oportunidade de compra, de gasto, se você registrou isso em algum lugar, você vai lembrar, opa, não, eu já estou comprometida. A organização financeira, ela serve para isso, para despertar na nossa mente, no nosso cérebro, a consciência de que eu tenho uma previsão de gastos, eu tenho um teto de gastos todos os meses, e eu preciso seguir esse teto. Eu preciso gastar, no mínimo, menos do que eu ganho. E aí, se você não controla o seu dinheiro, ele vai controlar você. Ou você manda nele, ou o dinheiro vai mandar em você. E aí, como tem sido por aí? Como que está sendo? Você manda no seu dinheiro ou ele está mandando em você? E agora que eu já expliquei para vocês sintomas de desorganização financeira e de descontrole financeiro, se você está me acompanhando desde o início, você já observou, já percebeu, já chegou a uma conclusão se você é ou não é uma pessoa desorganizada, se você vive no descontrole ou não. E se você vive no descontrole, na desorganização e já observou os buracos que você tem, as lacunas que você tem na sua vida financeira, vamos então tapar esses buracos um por um. Então eu vou falar aqui para vocês, vou ensinar para vocês como organizar essa bagunça, esse caos. A primeira etapa, a primeira coisa que precisa ser feita, se você está vivendo numa desorganização financeira, é um raio-x da sua vida financeira, o raio-x das suas despesas. Antes de tudo, você precisa saber onde você está, você precisa se situar. Então, pega lá o papel, uma planilha, um aplicativo e faça o registro de todas as entradas e todas as saídas dos últimos 30 dias. E você precisa classificar esses gastos entre essenciais, necessários e supérfluos. Os gastos essenciais são aqueles referentes aos gastos que você precisa para sua sobrevivência, que é alimentação, moradia, transporte e saúde. Os gastos necessários são gastos com roupas, calçados, livros, academia, estudos. E os gastos supérfluos são aqueles gastos que acontecem no dia a dia, que nós não planejamos, é um aniversário que surgiu, um presente que você precisou dar, enfim, um almoço fora, você decidiu jantar fora com as suas amigas, isso é um gasto supérfluo. E você precisa listar todos eles. E aqui tem algo muito importante que eu digo que é o pulo do gato. Porque quando a gente registra os nossos gastos, a nossa intenção, claro, é observar o número. Quanto que eu estou gastando com cada categoria. Mas, além disso, eu preciso observar como eu estou gastando. Então, quando eu estou anotando ali, além de mensurar os meus gastos, eu vou estar observando as minhas escolhas e o meu comportamento. De repente, você vai perceber que você está gastando muito com roupa e calçado. Ou talvez que você está exagerando no supermercado e que lá você pode fazer alguma economia. Então, para isso que serve esse registro, para a gente observar quanto estamos gastando com cada categoria, mas também para analisar o nosso próprio comportamento e, em cima disso, tomar medidas para tentar diminuir
as minhas despesas. Então, essa primeira etapa é como subir na balança antes de começar a dieta. Ou seja, é doloroso no início, mas é necessário. Não vou dizer que é uma coisa maravilhosa de fazer, porque realmente, para quem nunca se organizou financeiramente, para quem não gosta, talvez seja difícil, mas é necessário, é importantíssimo para a sua organização. E aí, a segunda etapa, um segundo ponto, é classificar os gastos. Para quê? Para determinar as prioridades, porque organizar é isso, é entender o que é prioridade e o que pode esperar. Então, você já separou o que é um gasto essencial, o que é um gasto necessário e também o que é um gasto supérfluo. Feito isso, você precisa determinar o que é prioridade. E o segredo não é cortar tudo, é dar nome ao que você gasta. Cada real precisa ter um destino. E determinando as prioridades, você vai estipular um valor, um teto de gastos para cada categoria. E aqui é importante, se você tem família, colocar a família envolvida nesse processo. Porque, veja bem, você vai ao supermercado, você precisa ter o valor X que você vai gastar no supermercado. E aí você vai com seus filhos, por exemplo, eles precisam entender que vocês têm uma meta, um teto de gasto e que esse valor não pode ser ultrapassado. Terceira etapa de organização financeira, método de controle. Aqui você precisa escolher uma ferramenta e manter a constância. Veja bem, existem várias ferramentas que você pode usar para se organizar financeiramente. Você pode usar, por exemplo, um aplicativo no seu celular. Você pode utilizar uma planilha ou você pode também utilizar um caderno financeiro. A forma como você vai fazer é o que menos importa. O que importa é que você encontre uma ferramenta que vai se adequar à sua rotina, ao seu dia a dia e que vai te estimular, que vai te ajudar a manter o foco e a disciplina para que esse controle aconteça. Então, mais importante do que o meio é o hábito. Organização financeira sem constância é só tentativa. Quarta etapa da sua organização financeira. Rotina de revisão, porque organização é uma prática contínua, não um evento isolado, não é uma coisa que você vai fazer uma vez, um raio-x e já vai estar tudo resolvido. Não, você precisa fazer isso sempre, porque você precisa entender o seu comportamento, as suas escolhas, as suas decisões. Lembra? O raio-x não é só para você mensurar os seus gastos, mas é para você observar o seu comportamento. Então, talvez você leve aí 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses para entender como que você funciona por dentro, as suas escolhas, as suas crenças, enfim. Você precisa de um tempo para entender isso. E aí, toda semana, você precisa fazer uma reunião com você mesma ou com a sua família para revisar os gastos, as despesas, comparar os gastos de uma semana com a semana anterior ou de um mês com o mês anterior, conferir os extratos, atualizar a planilha. É importante fazer isso sempre, toda vez por semana, uma vez por semana. Escolha um dia, um horário que você vai sentar e vai fazer uma reunião com você mesma. E eu sempre falo que a gente encontra tempo para tudo. Mas quando é para cuidar da vida financeira, parece que a gente sempre tem outras prioridades. E essa é uma prioridade. Lembrando que tudo que a gente foca, expande. Então, se você quer que a sua vida financeira expanda, evolua, você quer que a prosperidade aconteça na sua vida, foca na sua vida financeira. Todo mês, veja o que funcionou, o que saiu do controle, o que precisa mudar. Então, essa reunião serve para isso, para você fazer essas avaliações, avaliar suas metas, as suas prioridades. E assim, dominar o seu dinheiro é como escovar os dentes. Eu gosto dessa analogia. Dominar o seu dinheiro é como escovar os dentes. Tem que fazer todo dia. E aí você lembra quando você era criança, seu pai, sua mãe precisava ficar falando, fulano, vai lá escovar os dentes.
Hoje ninguém mais precisa falar. Por quê? Porque você já se acostumou, já virou um hábito. Então, nós precisamos fazer com que o fato de organizar as finanças se torne um hábito também na nossa vida. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês no programa de hoje. Se você chegou até aqui, é porque você entendeu que organização financeira não é frescura, não é perda de tempo e muito menos um luxo. Organização financeira é o alicerce da sua liberdade. É a base para qualquer transformação real. Hoje você deu um passo importante rumo à sua metamorfose financeira. Um passo que começa com clareza, com consciência e também com decisão. Eu quero te lembrar de uma verdade bíblica que eu carrego comigo, que está em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, se eu não sei controlar, se eu não sei cuidar, se eu não sei organizar R$ 1.000, eu também não saberei organizar, cuidar de R$ 10.000, de R$ 100.000. Então, comece com o que você tem, porque as pessoas sempre acham, eu preciso de mais dinheiro. Você precisa, antes de ter mais dinheiro, aprender a cuidar daquilo que você tem. Porque se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito, você vai receber muito. Mas você primeiro precisa aprender a cuidar daquilo que já está nas suas mãos. Então, comece pequeno, não importa o caos financeiro que você esteja, você precisa começar pela organização. Deus honra o movimento e o céu colabora com quem age com sabedoria. E a melhor atitude que você pode ter agora, a atitude sábia que você precisa ter agora, é começar organizando as suas finanças. Se esse conteúdo fez sentido para você, me ajuda a espalhar essa mensagem? Então, se você está me acompanhando pelo YouTube, curta esse vídeo. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para não perder os próximos episódios e compartilha com alguém que você ama e que precisa ouvir isso também. Me acompanhe também lá no Instagram, @mengel.lilian, que é o meu Instagram, e também acompanhe o Instagram da Radium, @radiumweb. Todos os links da rádio, do meu Instagram, do Spotify, estão aqui na descrição do vídeo, se você está me acompanhando pelo YouTube. Muito obrigada pela companhia de vocês, pela escuta e pela confiança. Nos vemos no próximo episódio do Metamorfose Financeira, onde suas escolhas se transformam em liberdade.